Em nome do grande Mestre Cristo Jesus, que por meio das suas parábolas nos ensina as verdades dos céus. Queridos e amados irmãos, neste final de semana nós encontramos o texto bíblico da parábola do trigo e do joio. Jesus ele conta esta parábola e depois ele explica ela para os seus discípulos. Mas a mensagem maior deste grande ensino de Jesus, ela já começa até mesmo antes de Jesus falar sobre esta parábola. Após Jesus escolher os seus 12 apóstolos, ele deu a instrução sobre o trabalho de evangelização, dizendo que ele agora os estava enviando para o meio de lobos. Isso é lá no capítulo 10 de Mateus. Em seguida, além de estimulá-los a fazerem esta obra missionária, Jesus fala também das dificuldades que eles iriam encontrar ao anunciar a sua palavra. Mas ele também fala que haveria recompensas agradáveis para quem vivesse e falasse da palavra de Deus para outras pessoas. Depois disso, nós encontramos Jesus ensinando e pregando em várias cidades. Ele fala das cidades impenitentes, como Corazim e Betsaida, e também fala de Cafarnaum. Estas cidades rejeitaram Jesus e a sua mensagem salvadora. Eles rejeitaram, conforme a parábola de hoje, a boa semente de trigo que estava sendo semeada entre eles. Após este episódio, nós encontramos então agora os fariseus conspirando contra Jesus e pensando como que eles poderiam fazer para tirar a vida de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Mateus, versículo 24, eles dizem que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E um pouco mais adiante, é dito que então alguns mestres da lei, alguns fariseus, disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. A resposta de Jesus vem através de uma forte censura contra a incredulidade dos seus ouvintes, que têm a mente e o seu coração fechados para a palavra de Deus. A semente que deveria germinar para a salvação deles acabou, como dizia lá a parábola da semeadura, num chão de pedras. A estratégia de Satanás é sempre induzir as pessoas a rejeitar o Evangelho, que é o nosso trigo. E também a estratégia de Satanás é semear falsas doutrinas, que é o joio, para afastar as pessoas de Deus e perturbar a igreja do nosso Senhor. Tendo agora então em mente todo esse contexto de Mateus, Jesus vem e conta a parábola do nosso texto do Evangelho de hoje, a parábola do trigo e do joio. Ele mostra como a boa semente da palavra de Deus será recebida pelos cristãos, como ela crescerá, e também como o diabo que atiçou os fariseus, os escribas e essas diversas cidades contra a pregação da palavra. Continuamente, esse Satanás continuará a atuar no mesmo ambiente onde a palavra é semeada para tentar prejudicar e impedir a salvação das pessoas e o desenvolvimento do reino de Deus aqui no nosso mundo. E aí, na explicação da parábola, Jesus agora então diz que o joio e o trigo têm significados para o reino dos céus. O que semeia a boa semente, este Jesus diz que é o Filho do Homem. E aí vem a primeira pergunta: quem é o dono do campo? A expressão Filho do Homem é uma referência direta a Jesus. Logo, o Filho do Homem, ou seja, o dono do campo, é Deus, o nosso Pai. Ele é o dono do campo aonde vai ser semeada as sementes. E o texto então continua falando que o dono semeia a semente boa, mas ele tem um inimigo. E o inimigo vem e semeia uma semente ruim no meio da noite. E Jesus diz: o inimigo que semeou é o diabo. O diabo é chamado pelo apóstolo João de pai da mentira. Ele é o enganador. E este enganador, ele usa a tática de se infiltrar no meio da plantação por meio do joio. Ele está lá e faz com que o joio cresça no meio da plantação boa de trigo de Deus. E ele faz isso com o intuito de prejudicar toda a plantação. Nos tempos de Jesus era comum atos de vingança como este. Essa parábola não era uma coisa estranha. Jesus falou de algo que era comum. O ato de vingança de
espalhar durante a noite uma semeadura ruim no meio do campo da semeadura boa. Por causa de inimizades, essas pessoas que faziam essa maldade, então normalmente espalhavam uma erva daninha no campo de trigo recém-semeado. E essa semente, ela era muito semelhante ao trigo. E crescendo no mesmo local e prejudicando o crescimento do trigo, consequentemente, essa semente também faria com que depois, na hora da colheita, não houvesse uma boa colheita. Assim também o diabo age. Induzido por sua inimizade contra Cristo Jesus e também contra todos aqueles que têm Jesus no seu coração, o diabo vem, ele espalha essa má semente entre o bom trigo do reino de Deus. O diabo procura atrapalhar e desonrar a obra da salvação e procura arrastar junto dele para o inferno as pessoas que dão atenção à sua semeadura, atenção à sua inimizade com Deus. O diabo procura fazer com que mais e mais pessoas escolham ser como uma semente de joio em meio ao campo de trigo de Deus. O diabo semeia essa praga nos corações de muitos cristãos para que eles se permitam a deixar crescer essa mensagem errada, de forma que vão atrapalhar não apenas a sua fé, mas vão prejudicar o trabalho do reino de Deus e a fé dos seus irmãos. Essa semente vai crescer no coração de algumas pessoas e vai até mesmo impedi-las de ouvir a palavra de Deus e crer verdadeiramente no Evangelho de Cristo. A igreja é um ambiente onde o diabo atua persistentemente, sempre com o objetivo de impedir que as pessoas cheguem à fé verdadeira e que permaneçam firmes nela. O diabo procura desviar todos os cristãos do seu principal prazer, que é ouvir a palavra do Senhor. O diabo tem como seu principal prazer conduzir os filhos de Deus para o caminho do inferno. E, infelizmente, são muitas as pessoas que negam a existência de que o diabo possa fazer algo desse sentido na sua vida. Mas o alerta de Jesus é bem claro. O diabo, na verdade, ele vem com essas ideias de que talvez ele não haja assim na vida de quem é cristão, de que talvez não é tudo isso que nós estamos alertando. E o diabo fica extremamente feliz quando isso acontece, porque uma das suas principais táticas é convencer as pessoas de que de fato ele não existe, ou então, se ele existe, que ele é alguém inofensivo, que ele não tem todo esse poder para destruir os filhos de Deus. Jesus alerta não uma, nem duas, nem três, Jesus alerta inúmeras vezes que precisamos tomar cuidado com o pai da mentira, com o enganador. Infelizmente, existem muitas pessoas que negam a existência do diabo ou que acham que ele não tem poder sobre as pessoas. E quando essas ideias aparecem, o diabo fica ainda mais feliz. Ele fica extremamente feliz porque essa é uma das suas principais táticas. Convencer as pessoas de que ele não existe, ou então de que caso ele exista, ele é inofensivo, que ele não faz todo esse mal, todo esse estrago. E Jesus não diz nenhuma, nem duas, nem três. Jesus diz inúmeras vezes que o enganador, o pai da mentira, é o destruidor. E ele quer convencer as pessoas ao contrário disso. É por isso que nós precisamos estar sempre alerta quanto à mentira. Porque o diabo, ele vai se infiltrando na igreja através de muitas formas. Mas assim como diz o texto bíblico, ele é alguém que vem sorrateiramente. É como o inimigo que vem à noite sem ninguém ver. E assim, o grande problema é que no início o diabo vai introduzindo, então, de maneira sutil, de maneira suave, ideias muito parecidas com as verdades bíblicas. Se alguém acolhe uma dessas ideias erradas, sem a capacidade de discerni-las, facilmente essa pessoa, então, vai ser levada a aceitar essas ideias contrárias à palavra de Deus e, por fim, esta pessoa vai ser até mesmo levada a negar doutrinas fundamentais da salvação e vai acabar descambando em negar toda a palavra de Deus. E é por isso que Jesus traz no nosso culto de hoje a parábola do trigo e do joio. A mensagem pode ser muito parecida, mas ela é destrutiva. Jesus ele fala da boa semente de trigo e explica que a boa semente então são os filhos do reino. E esta semente ela deve germinar, crescer e produzir frutos. E os cristãos, eles são os portadores dessa boa semente da palavra.
E por isso Deus quer que os seus filhos deem sempre um bom testemunho nas suas palavras, nas suas atitudes, através do seu bom exemplo para uma vida de santificação. E o joio? Quem já viu um pé de joio? O que é o joio da igreja? Jesus ele responde dizendo que os joios são os filhos do maligno. Os joios são aqueles que semeiam falsos ensinos bíblicos e doutrinários. Os joios são aqueles que, principalmente através dos seus maus exemplos, influenciam os filhos de Deus que estão dentro da igreja. No seu estágio inicial, o joio dificilmente vai ser distinguido do trigo, porque ele se apresenta muito parecido com o trigo. Somente agrônomos especialistas conseguem distinguir um do outro. E é por isso que os cristãos, eles precisam também, assim como um agrônomo especialista, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, nas doutrinas confessionais da nossa igreja, para que eles também possam se tornar especialistas e assim identificar, combater e resistir à influência do joio que está entre nós dentro da igreja. Nós temos alguns exemplos de pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem pregadores da palavra, que vêm a nós, batem nas nossas portas, procuram acolher-nos para transmitir a sua mensagem. Temos aí a Testemunha de Jeová, nós temos o Espiritismo, nós temos a Igreja dos Mórmons e assim nós temos ainda também algumas igrejas que são cristãs com doutrinas falsas. Todos eles negam Jesus como o Deus encarnado. Todos eles negam que Jesus é de fato o verdadeiro Deus, Senhor dos senhores, Salvador de todos os pecadores. Muitos vão se apresentar com a frase: nós viemos falar da palavra de Deus. Você me permite falar uma palavra bíblica, ler um trecho da Bíblia para você? Mas não se engane, cuidado com o joio. São ensinos diabólicos. Por mais que a palavra de Deus esteja aberta, este é o joio no meio do trigo. E você tem que ter cuidado. Muitas pessoas pensam, Deus é um só, Deus é o mesmo. Por mais que seja uma igreja diferente, mas nós temos todos um só Deus. Cuidado com essa afirmação, porque existe de fato um só Deus, o Deus que se revela Pai, Filho e Espírito Santo na sua palavra. O Deus que enviou o seu Filho para salvar a todos nós. Muitas vezes nós pensamos, por que o joio está em nosso meio prejudicando o trabalho da igreja? Por que o joio está no nosso meio prejudicando a comunhão dos nossos membros? Por que o inimigo está semeando discórdia entre os irmãos da fé? Mas a palavra de Deus também é muito clara em afirmar que até o juízo final, o joio sempre estará presente. Nós sempre vamos ter hipócritas e cristãos que se dizem cristãos apenas da boca para fora. Até o último dia isto estará presente. E até mesmo aquele que é uma boa semente de trigo vai correr o risco de se tornar joio em algum momento da sua vida. E é neste ponto que Jesus nos convida mais uma vez a tomarmos cuidado, para interpretarmos corretamente onde acontece essa mistura do trigo e do joio. No versículo 38, Jesus diz que o campo é o mundo. O campo é o mundo. E talvez alguns vão interpretar errado, vão pensar, bom, essas palavras me levam a entender que se trata de algo que acontece fora da igreja. O joio não está dentro da igreja, o joio está lá fora. Mas no versículo 25 fica muito claro que o inimigo semeou o joio no meio do trigo, no meio da plantação de trigo, no meio do campo de trigo. O joio foi semeado aonde estão os cristãos, não em um campo diferente. O joio não são aquelas pessoas que estão completamente afastadas de Deus e não fazem nada para se aproximar do Senhor. Essas pessoas carecem que o trigo chegue a elas. Mas quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, ele quer dizer que dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, ali também haverá um problema. Não se trata de um campo diferente. Os versículos 41 e 42, a palavra de Deus nos diz lá que os anjos ajuntarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem. O texto fala claramente da igreja.
E nós sabemos como é difícil tolerar o joio que aparece em nosso campo de trigo. Mas precisamos refletir. Por que será que o dono da plantação não quer que a gente arranque o joio do nosso meio? Deus não quer que isso aconteça porque no momento em que arrancarmos o joio, com certeza o trigo também vai sofrer. E Deus quer preservar o trigo. O joio é uma planta que se enraiza fortemente junto às raízes do trigo. E por isso que nos campos é tão difícil arrancar fora o joio. Porque no momento em que se arranca um pé de joio, provavelmente ele vai arrastar junto um pé de trigo. Ao limparmos o campo do joio, com certeza vamos perder muitos pés de trigo também. E uma outra coisa, não só podemos identificar quem é trigo e quem é joio, nós só podemos identificar quem é trigo e quem é joio depois que esta plantação começar a dar os seus verdadeiros frutos. Até lá nós não conseguimos distinguir qual é qual. Assim também é com os cristãos verdadeiros e com os falsos cristãos. Nós só vamos conhecer o verdadeiro cristão fiel à palavra de Deus no momento em que a sua vida pessoal, a sua vida familiar, o seu envolvimento na congregação demonstrarem a fé verdadeira através dos frutos que irão produzir. Se o cristão não apresenta frutos, é bem provável que ele seja joio ao invés de trigo. E o campo perfeito, o campo limpo, o campo apenas com trigo que todos nós buscamos, que todos nós de alguma forma queremos ter, isso não vai depender da nossa atitude, isso não vai depender do nosso julgamento para eliminar o joio. Porém, o mais provável é que nós mesmos, ao fazermos essas coisas, vamos afastar pessoas da nossa convivência e da nossa congregação. Buscamos a perfeição na plantação de Deus para que haja só trigo? Sim. Esperamos que isso aconteça no nosso canteirinho da plantação de trigo, que é a congregação Bom Jesus? Sim. Vai acontecer em algum momento de chegarmos a essa perfeição? Vai. Mas esse dia perfeito vai chegar somente no dia em que Deus nos recolher para o seu celeiro, no seu depósito celestial, na vida eterna. Até lá, nós devemos conviver com essas pessoas, amar-lhes com a palavra do Senhor e, se Deus abençoar, ser um instrumento nas mãos do nosso Salvador, para que o Espírito Santo possa converter esses corações e os joios possam também se tornar trigo. Deus vai fazer a colheita. E no momento da colheita, Deus vai dar 2 destinos diferentes ao trigo e ao joio. A colheita tem data marcada. Será o juízo final na segunda vinda de Cristo. Aos cristãos fiéis, aos que vivem a sua fé, que trabalham pelo reino de Deus, que se colocam à disposição para ajudar e servir naquilo que está ao seu alcance, a estes Deus vai dizer: então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Já ao joio, os falsos cristãos, estes podem até enganar os cristãos fiéis. Eles até podem se passar por excelentes cristãos dentro de uma congregação, mas eles não manterão o seu disfarce para sempre. No dia do juízo, essa identidade de falso cristão vai ser plenamente revelada. Todos vão ser desmascarados e serão condenados junto com o diabo para o fogo do inferno. O texto diz lá, claramente: o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão fora essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Por isso, nunca será uma tarefa nossa como cristãos, como membros de congregação, retirarmos pessoas do reino de Deus, porque nós as consideramos joio. Essa tarefa será dada aos mensageiros de Deus, aos anjos de Deus, no dia do juízo final. Ela é para ser feita lá, não agora. Porém, isso não significa também, por outro lado, que a igreja deva ser tolerante, ou então sejamos uma igreja totalmente inclusiva, deixando de lado aquilo que Deus condena como pecado, porque tratando-se de joio, o melhor é que elas estejam aqui. Não podemos permitir e tolerar escândalos em nosso meio, não podemos permitir heresias de pessoas que estão dentro das nossas congregações.
É dever da igreja reservar espaço sempre também para a disciplina de Deus, a disciplina da lei de Deus. E as pessoas que publicamente então defenderem heresias, provocarem escândalos, serem um joio a alimentar outros pés de trigo para que também se tornem joio, essas sim devem ser tratadas disciplinarmente pela igreja para que o Senhor possa converter os seus corações e trazê-las ao verdadeiro arrependimento. Caso contrário, deverão ser declarados excluídos do corpo de Cristo. Mas enquanto não chegar o dia do juízo, não devemos fazer o que cabe a Deus fazer. Não temos direito de julgar, condenar, separar o joio do trigo. Nós nunca estaremos habilitados para conhecer o íntimo das pessoas como Deus conhece. Portanto, uma separação antecipada jamais deve ser feita por nós. Deus quer é que nós sejamos bons pés de trigo. Deus quer que nós também sejamos bons semeadores da semente de trigo. Deus quer que sejamos fiéis, humildes e confiantes de que a palavra pregada nunca vai voltar vazia, como disse o profeta Isaías. E que este Deus maravilhoso, o Deus que semeou no coração de cada cristão essa boa semente, que este Deus nos abençoe para continuarmos a sermos boas sementes na plantação de trigo do reino de Deus. Que o Espírito Santo não permita que o inimigo, o diabo, venha se aproximando cada vez mais de nós e nos tente a sermos joio, o joio que envenena a casa de Deus e a nossa congregação. Que o bom Deus proteja a congregação Bom Jesus, que o bom Deus proteja a cada um de nós, que o bom Deus proteja sempre o seu reino. Que assim o Senhor guarde a cada um em Cristo Salvador. Amém.